Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Pois foi exatamente assim que eu me senti no dia em que descobri a verdade que ninguém jamais desejaria conhecer. Porque ela destrói, ela arranca o ar do peito, congela o coração e transforma o amor em veneno. Eu me casei acreditando ter encontrado a felicidade. Meu marido, Daniel, era atencioso, carismático, cheio de promessas de um futuro brilhante. Minha irmã, Clara, era meu espelho e meu porto seguro desde criança. Se havia duas pessoas no mundo em quem eu confiava cegamente, eram eles. O destino, no entanto, tinha preparado a mais cruel das traições. Tudo começou em uma noite qualquer. Eu estava arrumando a sala, quando o celular de Daniel vibrou sobre a mesa. Ele tinha esquecido o aparelho ali, enquanto tomava banho. Não costumo mexer em suas coisas, mas uma notificação piscava insistente na tela. Uma mensagem. De C, um simples C. Meu coração acelerou. Havia algo na maneira íntima como as palavras apareciam que me fez hesitar. Estou com saudades. Não vejo a hora de te ver de novo. Senti meu corpo gelar. Naquele instante, minha mente começou a correr em mil direções. Quem era C? Um colega de trabalho, alguma amiga secreta, um erro, mas dentro de mim, um frio me alertava, aquela letra tinha dono, e era o dono mais impensável de todos. Minha irmã, Clara. Naquela noite não consegui dormir. O sorriso de Daniel, o perfume de Clara, as lembranças de nossas tardes de infância, tudo se misturava em um turbilhão de desconfiança e medo. Eu não queria acreditar, não podia acreditar. Era como se minha alma lutasse contra a própria evidência. Nos dias seguintes, comecei a observar os olhares rápidos entre eles, os silêncios incômodos quando eu entrava no cômodo, a pressa em mudar de assunto. Clara vinha me visitar com mais frequência, mas parecia diferente. Daniel, por sua vez, ficava cada vez mais ausente, sempre com desculpas de reuniões e viagens de trabalho, até que um detalhe me esmagou de vez. Naquele domingo, convidei Clara para jantar conosco. Enquanto eu estava na cozinha, ouvi risadas abafadas vindas da sala. Aproximei-me em silêncio e vi os olhos dele fixos nos dela, a mão dela quase encostando na dele sobre o sofá. Um gesto rápido, mas carregado de um significado que me queimou por dentro. Meu coração apertou, minha mente gritou, e naquele instante, eu soube, a traição estava ali, dentro da minha própria casa, e a pior parte, era compartilhada entre o homem que jurei amar e a irmã que jurei proteger. Naquela noite, depois de ver o olhar proibido entre Daniel e Clara, senti como se o ar da casa tivesse se tornado veneno. Sorri mecanicamente durante o jantar, servi a comida, ri das piadas forçadas, mas por dentro eu já estava em pedaços. Cada palavra dita à mesa soava falsa. Cada gesto parecia encobrir um segredo ainda mais sombrio. Quando Clara foi embora, Daniel se aproximou e tentou me abraçar. Seu toque, que antes me trazia segurança, agora me repelia. Me afastei discretamente, dizendo que estava cansada. E pela primeira vez em anos, dormimos em lados opostos. Não apenas da cama, mas da vida. Nos dias seguintes, comecei a me transformar em uma investigadora silenciosa. Cada passo de Daniel, cada mensagem em seu celular, cada detalhe da rotina de Clara, tudo se tornou alvo da minha atenção. Não era mais apenas ciúme, era a necessidade desesperada de descobrir a verdade. E a verdade não tardou a se mostrar. Numa tarde chuvosa, decidi seguir Daniel após o trabalho. Ele dizia que teria uma reunião tardia, mas, em vez de ir para o escritório, vi seu carro dobrar para uma rua discreta, afastada do centro. Meu coração disparava tão forte, que pensei que ele fosse me denunciar com seu barulho. Estacionei à distância e esperei. Poucos minutos depois, uma figura conhecida surgiu. Clara, minha irmã, meu sangue. Ela entrou no carro dele sem hesitar, como quem já conhecia aquele roteiro há muito tempo. E então, eu vi o que jamais deveria ter visto. Ele segurando o rosto dela com ternura, os lábios se encontrando em um beijo que matou todas as minhas ilusões de uma vez só. Naquele instante, senti como se tivesse morrido em vida. O homem que prometeu me amar até o fim dos dias.
a irmã que prometeu estar ao meu lado para sempre. Os dois unidos em uma traição que nenhum coração poderia suportar. Voltei para casa cambaleando, sem forças, tentando controlar minha voz quando atendi uma ligação de uma amiga que queria apenas conversar. Está tudo bem com você? Ela perguntou. E eu, engolindo o choro, respondi. Sim, está tudo bem. Mentira, nada estava bem. Meu mundo estava desmoronando e eu não podia gritar. Nos dias seguintes, vivi um teatro cruel. Daniel chegava com desculpas ensaiadas. Clara me mandava mensagens cheias de carinho, como se não tivesse nada errado. E eu sorria, mas por dentro, era só silêncio e escuridão. A cada dia, meu coração se tornava mais frio, mais duro. Eu sabia que não poderia simplesmente confrontá-los sem provas sólidas. Eles negariam, eles se uniriam contra mim, e eu seria a louca ciumenta da história. Naquela madrugada, sozinha diante da tela iluminada do computador, li cada mensagem como quem abre feridas com as próprias mãos. Eles falavam de mim, de como eu estava desatenta, de como não percebia nada. E, pior do que isso, falavam de como seria a vida depois que eu não estivesse mais no caminho deles. Meu peito ardia, não de amor, mas de uma fúria gelada. Minha irmã, o homem que jurei amar. Os dois arquitetando o meu fim como se eu fosse apenas um obstáculo descartável. No dia seguinte, acordei com o rosto inchado, mas com uma nova clareza. Se antes eu era apenas uma mulher ferida, agora eu era uma mulher em busca de justiça. E no meu coração, uma certeza: eu não permitiria que eles me destruíssem. Daniel chegou sorridente, trazendo café na cama como se fosse o marido perfeito. Olhei para ele e por dentro quase vomitei. Seu beijo na testa foi a mesma boca que beijava Clara. Seu olhar cúmplice escondia segredos que eu já conhecia. Dormiu bem, amor? Perguntou ele, fingindo normalidade. Dormi, respondi, tentando controlar minha voz para não tremer. Passei a agir. Disfarcei minha dor, transformei meus gestos em ensaios de frieza. Enquanto Daniel pensava que eu era a mesma, eu já estava vários passos à frente. Procurei um advogado em segredo. Contei apenas o necessário, que eu suspeitava de traição, que queria provas sólidas para um possível divórcio. O advogado me indicou um investigador particular. E, quando recebi as primeiras fotos, meu coração já não doeu da mesma forma. Doía, sim, mas agora havia também um estranho alívio, eu não estava imaginando nada. Ali, nas imagens, estavam Daniel e Clara entrando em um hotel, rindo, de mãos dadas como dois adolescentes apaixonados. No entanto, algo ainda não batia. Nas mensagens que recuperei, Clara não falava apenas de amor. Havia menções à herança da família, ao patrimônio que meu pai havia deixado para mim. Frases como: depois que ela assinar, estaremos livres. Livre de mim. Eles não queriam apenas viver um romance proibido. Eles queriam a minha vida, minha estabilidade, minha herança. Numa noite silenciosa, sentei no chão do meu quarto, com todas as provas espalhadas diante de mim. Fotos, prints, documentos. E pela primeira vez, chorei não apenas de dor, mas de raiva. Era como se eu fosse a personagem de um dorama trágico, assistindo ao próprio destino ser escrito por mãos cruéis. Mas dentro de mim, nascia algo que nem Daniel nem Clara conheciam. A determinação de uma mulher traída, disposta a virar o jogo. A oportunidade surgiu em um jantar de família. Clara estava lá, sorridente como sempre, abraçando minha mãe, elogiando minha comida, me olhando nos olhos como se nada existisse. E Daniel interpretava seu papel de marido amoroso com perfeição. Por fora, éramos a família dos sonhos. Por dentro, um campo minado prestes a explodir.